João, capítulo 10, versículos de 1 até ao versículo 10. Abra a sua Bíblia. Se você estiver perto de alguém que não tem a palavra, abra, mostre a palavra, compartilhe a palavra de Deus com esta pessoa. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 até ao versículo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que o Senhor abençoe a leitura desse texto. Esse ladrão, normalmente nós, e não que esteja totalmente errado, mas normalmente nós dizemos que esse ladrão é o diabo. Mas no contexto do texto, o ladrão aqui não é o diabo. Na verdade, o ladrão aqui são os falsos pastores. São os falsos pastores que tentavam roubar o rebanho. O ladrão são os falsos que vieram, os falsos messias, os falsos profetas, os falsos mestres que vieram apenas para roubar, matar e destruir. E sem dúvida, o ladrão dos ladrões é Satanás. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero que você preste atenção nessa expressão, eu vim. Eu vim. Veja, querido, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Eu vim a esse mundo, Jesus diz. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. No entanto, queridos, o que eu tenho visto é que para muitos crentes, a vida cristã é uma vida de proibições. Ser crente para muitos é não beber, não fumar, não jogar, não frequentar determinados ambientes, e por aí vão as proibições. Tanto que é tão comum alguém se encontrar com você e perguntar, na sua igreja pode? Porque na cabeça das pessoas, ser crente é isso, é uma vida de proibições. Para outros, queridos, a vida cristã é uma vida de obrigações. O crente é obrigado a ler a Bíblia, o crente é obrigado a orar, o crente é obrigado a sair à rua para falar de Jesus, o crente é obrigado a ir à igreja domingo de manhã, à tarde, à noite. Onde já se viu um negócio desse? E pior ainda, o crente é obrigado a dar o dízimo certinho, senão o pastor o amaldiçoa e Deus o castiga. E tadinhos desses irmãos, eles vivem debaixo desse jugo. Mas para muitos outros, a vida cristã é uma vida de imposições. Precisam trabalhar de graça para a igreja, precisam se submeter aos líderes e aos pastores, sob pena de serem expostos de púlpito e envergonhados diante de toda a congregação. No entanto, meus amados, nada disto está na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus deseja o que Ele deseja de cada um de nós, que nós aprendamos com Ele, que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. É isso que o Senhor nos ensina. Mas, querido, Jesus nos ensinou também que o seu grande desejo e o seu grande alvo ao vir a esse mundo é que cada filho seu tenha e desfrute uma vida harmoniosa, uma vida abundante, uma vida verdadeiramente feliz. Não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã, que o desejo de Jesus é que você tenha uma vida e um viver abundante.
feliz e harmonioso. Mas aqui eu faço duas perguntas. Por quê? A maioria dos crentes não vive esse tipo de vida. Por que a maioria dos crentes vive uma vida de derrota, de tristeza? Vocês veem vida abundante na vida das pessoas ao redor de vocês? Irmãos, por que tão poucos vivemos a vida abundante de Jesus? Há quantos anos você está na igreja? Quantos anos você é crente? Quando alguém pergunta, você dá aquela palavra ufanista: ah, eu sou da igreja. Eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja. Eu sou crente desde pequenininho. E daí, meu irmão? Qual é a diferença que isso tem feito na sua vida? Aonde está a vida abundante? Jesus disse o quê? Eu vim para que vocês tenham vida. Eu quero dizer uma coisa a vocês nesta manhã. Maior pecado que o crente comete, maior pecado que nós cometemos é não viver a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Você está me ouvindo? Maior pecado. O crente, ele gosta muito disso. Não, eu não bebo, eu não fumo. Tudo bem. Mas você tem vida abundante? Você está experimentando essa vida abundante em Cristo Jesus? E meus queridos, sabem por que não vivemos esta vida? Porque são necessárias 3 condições para o nosso coração. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa manhã. Irmãos, eu quero que você preste atenção nessa palavra. A mensagem dessa manhã seria uma mensagem de umas 3 horas no mínimo. Mas primeiro, eu não me chamo Luiz Otávio. Quando eu digo que eu não me chamo, eu estou dizendo que eu não tenho a competência dele para falar 3 horas. Vocês entenderam errado. Vocês entenderam errado. Eu estou dizendo, não falo 3 horas, porque não tenho a competência que ele tem para falar 3 horas. Mas essa era uma mensagem que eu gostaria de estender. Porque, irmãos, eu creio que Deus tem algo muito sério a falar comigo. Ele já falou comigo. Essa mensagem hoje é minha oração. Essa mensagem se transformou na minha oração. E eu gostaria que você nesta manhã fosse realmente tocado. Irmãos, para desfrutar a vida abundante em Jesus. Jesus disse o que? Eu vim? E vida? Sou eu que estou falando? Não, foi Jesus. Então, se você não está tendo essa vida abundante, você não está agradando a Jesus. Então, veja, não basta você me dizer que não bebe, que não fuma, que não faz isso, que não faz aquilo. Isso não é suficiente. É necessário viver essa vida abundante. E para isso, são 3 condições. A primeira condição é esta, irmãos, para experimentar essa vida, para vivermos esta vida, nós precisamos de um coração totalmente apegado ao Senhor. Um coração totalmente apegado ao Senhor. Eu quero mostrar para vocês o que é esse coração totalmente apegado. É um coração que tem prazer em andar na presença do Senhor. Abra lá em Salmos, capítulo 84, versículo de 1 a 4. Irmãos, algo que Deus tem trazido muito ao meu coração é isto. Irmãos, nos falta prazer nas coisas de Deus. Nos falta prazer nas coisas de Deus. Os crentes, de um modo geral, não têm prazer nas coisas de Deus. A gente tem prazer, por exemplo, em ver um jogo de futebol. O jogo do seu time, você tem prazer. Há pessoas que têm prazer em ver uma novela. Há pessoas que têm prazer em ver um filme. Prazer em sair, prazer em viajar. Mas, irmãos, nos falta, tem faltado na nossa vida, e o Senhor tem cobrado isso de mim, prazer nas coisas de Deus, prazer, alegria, acordar domingo de manhã, me espreguiçar às 6 da manhã e dizer: Deus, que maravilha, hoje é dia de estar lá com os meus irmãos em Cristo, te louvando e te adorando. E olha, Deus deu uma mensagem bem ungida para o nosso pastor, deu uma mensagem de 4 horas para o nosso pastor, porque Deus, eu hoje não quero mais nada a não ser ouvir a tua palavra. É assim. A gente já acorda no domingo pensando: puxa, é o único dia que eu tenho para descansar e tem que ir para a igreja. Oh, que coisa chata. Aí chega na igreja, está no culto e olhando, vai ter a corrida.
o Rubinho não está mais, mas está outra turma, vai ter corrida de coisas, e esse pastor não acaba essa mensagem. Irmãos, nós não temos tido prazer de acordar de manhã com aquela sofreguidão de pegar a Bíblia, de estar ali com o Senhor, aquele prazer, irmãos, prazer em andar na presença do Senhor. Abriram lá nos Salmos, olha o que diz lá, o livro de Salmos, capítulo 84, versos 1 a 4, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. Irmãos, era um prazer tão grande que o salmista sentia, era uma alegria tão profunda que ele desfalece diante dos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí Davi vê algo que só os poetas veem. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Irmãos, nós estamos diante de um coração apegado ao Senhor, um coração que desfalece, um coração que deseja. Naturalmente, essa é uma teologia ainda lá do Velho Testamento, aquela teologia quando os judeus imaginavam que Deus apenas estava lá no templo, então estar no templo era estar na presença de Deus. Vejam o que é um coração apegado. Irmãos, tem prazer em andar na presença do Senhor, contemplando e louvando a excelência dos atributos do Senhor, contemplando e adorando e louvando a excelência. Meu irmão, você tem adorado, contemplado a excelência do nosso Deus? O Senhor tem atributos ditos naturais ou não comunicáveis. O Senhor tem atributos que são morais e comunicáveis a nós. Você tem parado para admirar, para se extasiar, para desfalecer diante desse Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que é santo, esse Deus que é puro. Meu irmão, você tem ficado desfalecido diante da pureza do Senhor, você tem ficado maravilhado diante da santidade do Senhor, você tem desmaiado diante desse Deus maravilhoso. É isso que é um coração apegado. Ah, queridos, isso vai tão além de vir a um culto domingo ou quarta-feira. Isso nos remete a um dia a dia, convivendo. Andar na presença do Senhor, apegado ao Senhor, é conviver e compartilhar a nossa vida, o nosso viver com o Senhor. Como é bom compartilhar, como é bom conversar, como é bom andar com o Senhor. Ah, meus irmãos, a cada instante, a cada momento, abrir o coração, compartilhar as nossas questões, ouvirmos o Senhor falando ao nosso coração. Oh, meus amados irmãos, não há prazer maior do que andar com o Senhor a cada dia, a cada instante, compartilhando com Ele a nossa vida, nossos anseios, nossos sonhos, convivendo com o Senhor na intimidade, ouvindo o Senhor falar ao nosso coração, tendo prazer em estar com o Senhor e dizer a Ele: Pai, eu não quero mais nada a não ser estar contigo. Senhor, o meu prazer é estar contigo, Jesus. Jesus, o meu prazer é andar contigo. Irmãos, eu não vou a esse ou aquele lugar, não faço isso ou aquilo, porque eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu abro mão de tudo mais para estar com o meu Senhor, porque isso é o melhor para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, um coração apegado é um coração que tem prazer em agradar em tudo ao Senhor. Prazer em agradar. Eu vejo os crentes, eu vejo, por exemplo, o crente que é solteiro, o crente que se mantém puro diante de Deus, mas ao invés de sentir o prazer dessa obediência, ele fica questionando e pensando: até quando eu vou ter que suportar esse negócio? Eu acho que eu vou mudar para uma igreja mais liberal, onde as coisas sejam mais permissivas e permitidas. Nós não temos tido o prazer de agradar o Senhor em tudo. Abra a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1, versos 7 e 8, tem um texto que me deixa boquiaberto, que me deixa impressionado. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, que vida é essa? É um homem. Aqui está um homem que tem prazer. Aqui está um homem apegado ao Senhor. Um homem que tem prazer em agradar em tudo ao Senhor, como Jó. Vivendo uma vida de piedade espiritual. Veja o que o texto diz. O Senhor diz de Jó que ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem temente ao Senhor. Ele é um homem que se desvia do mal. Queridos, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. É o temor. A piedade espiritual, ela depende do temor ao Senhor. O temor ao Senhor é um coração totalmente entregue nas mãos do Senhor. Não há resquício em mim. Tudo pertence a Ele. E há uma reverência profunda. É isso que é o homem piedoso. Profundamente reverente, respeitoso e temente diante do seu Deus. Aquela pessoa que não quer fazer absolutamente nada que perturbe o seu Deus. A ideia seria mais ou menos aquela de você ir numa casa e aquela casa tem uma sala linda, e aquela sala parece um museu, e as pessoas de todas as formas evitam tocar para não tirar nada do lugar. Aquela reverência, aquele cuidado de não fazer nada que tire a harmonia daquele lugar. Irmãos, é isso que é uma vida piedosa. Você quer agradar em tudo ao Senhor. Você diz: Deus, se há algum pensamento, Deus, se há algum desejo, Deus, se há algo em mim que te desagrada, Deus, me revela. Deus, eu quero confessar. Deus, eu não quero nada que desagrade ao Senhor. Eu quero te agradar em tudo, meu Deus. E o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo revela, e você confessa, e você abandona, e você vive ali na presença do Senhor. É isso, queridos, é uma vida de piedade espiritual. Mas agradar em tudo ao Senhor é também uma vida de integridade moral, que é fruto da piedade. E diz lá que Jó era um homem íntegro e reto, e que se desviava do mal. Isso é integridade moral. Mas, queridos, eu não estou falando aqui de moralismo. Eu estou falando de integridade moral do homem piedoso que teme ao Senhor. Irmãos, a moralidade, a moral cristã, ela é fundamentada na santidade de Deus, não no moralismo falso. Não é moralismo falso, não. Não é eu dizer uma coisa para vocês e fazer outra. Isso é moralidade falsa que não serve para nada. Isso é terrível, isso adoece a vida das pessoas. Mas é esse desejo de agradar ao Senhor em tudo, ter uma vida de integridade moral. Eu não minto, eu não roubo, eu não sou desonesto, porque isso desagrada ao meu Deus. Isso desagrada ao meu Deus. Vocês estão percebendo como a sociedade está se tornando cada dia mais corrupta? Na mesma medida em que os homens se afastam de Deus, a sociedade se torna cada vez mais corrupta. Porque, meus irmãos, o que segura uma civilização, o que segura o homem é a piedade espiritual. É a piedade espiritual que leva à integridade moral. Sem piedade espiritual não há integridade moral. Por isso nós que queremos agradar em tudo ao Senhor, irmãos, a minha questão não é a igreja, não é se a igreja vai me aceitar ou excluir. A minha questão não é minha esposa. Eu não sou fiel à minha mulher porque eu a amo. Eu sou fiel à minha mulher porque eu temo ao meu Deus. É diferente, é diferente. Eu não sou fiel no meu trabalho porque eu sou pastor e recebo dessa igreja, mas eu sou fiel porque eu temo ao meu Deus. Eu quero agradar ao meu Deus. Eu quero ter um coração apegado ao meu Deus. É por amor ao meu Deus, é para agradar ao meu Deus, é para receber a aprovação do meu Deus.
Porque um dia, quando eu estiver na presença dele, eu quero que ele abra os braços e diga: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Irmãos, o meu pensamento está na glória, o meu pensamento não está aqui, o meu pensamento está lá. O desejo é agradar o Senhor em tudo. E nessa manhã eu quero perguntar a você: você tem andado na presença do Senhor? Não estou perguntando se você vem na igreja, frequenta EBD, se faz. Eu estou perguntando, isso é importante, é evidente, claro. Mas eu estou perguntando se você no dia a dia, você tem andado na presença do Senhor? Vocês lembram de Enoque, o que a Bíblia diz a respeito dele? Andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou. Você tem andado com o Senhor? Você tem agradado em tudo ao Senhor? Há algo que está desagradando a Deus na sua vida nessa manhã? Meu irmão, confesse e abandone isso em nome do Senhor Jesus. Mas queridos, para desfrutar essa vida abundante, e eu quero que vocês entendam, Jesus disse: eu vim para que tenham e vida. Quem não vive a vida abundante está desagradando a Jesus. É claro que ninguém é excluído da igreja por isso, porque a gente não vê o coração das pessoas. Mas o pior pecado que nós cometemos é o pecado de não vivermos a vida abundante que o Senhor tem. Mas há um segundo requisito para viver essa vida abundante. E o segundo requisito é este: um coração totalmente consagrado ao Senhor. Um coração totalmente consagrado ao Senhor. Vamos ver o que é isso, igreja? O coração totalmente. É um coração que deseja obedecer em tudo ao Senhor. É um coração que deseja obedecer em tudo ao Senhor. Irmãos, esse texto de 1 Samuel é um texto que me encanta. É um texto... Irmãos, tudo isso a gente aprende na palavra de Deus. Abra lá em 1 Samuel 26, de 8 a 11. Contexto... é aquele contexto em que Saul está perseguindo a Davi, e agora Davi entra numa caverna, e lá está, aliás, ele já estava na caverna, e entra na caverna Saul, e olha o que acontece. Saul estava tentando matar Davi, e agora Saul está ao alcance das armas de Davi. Se Davi quisesse, eu poderia matar Saul. Saul estava perseguindo Davi por todos os lugares, era inimigo declarado, e agora Saul está a um passo de Davi, que pode chegar lá, se vingar e matá-lo. Agora aprendam o que é um coração consagrado. O que é um coração consagrado? Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos embora. Irmãos, vejam que é um coração consagrado. Vejam a tentação de Davi. O seu próprio ajudante diz: olha, você está vendo, Deus deu a oportunidade, mata. Davi diz: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque Davi sabia que se eu fizesse isso, eu estaria desobedecendo ao Senhor. E Davi então nos ensina duas verdades. Nós precisamos, queridos, crer e viver a bênção da obediência. Nós precisamos crer e abominar a maldição da desobediência. Eu repito quase dominicalmente desse púlpito que não há bênção na desobediência. Eu repito quase dominicalmente nesse púlpito que você não tem direito de ser feliz, mas você tem direito de ser obediente, porque só sendo obediente você é feliz. Irmãos queridos, muitos de nós estamos cedendo à tentação de Abissai. Estamos nos vingando a nós mesmos.
Estamos perdendo a bênção da obediência, estamos caindo na maldição da desobediência. Crentes amaldiçoados, sim, pela desobediência, porque estão desobedecendo ao Senhor. E a desobediência, ela traz maldição, sim, sobre a nossa vida. E foi isso que o inimigo tentou. Olhem o ardil do diabo. Olha o inimigo usando esse braço direito de Davi. Mas você não está vendo, Davi? Ele colocou, foi Deus, Davi. E Saul chegou aqui nessa hora em que nós estamos aqui, foi Deus que trouxe Davi. Davi disse, não posso fazer isso, eu não posso desobedecer. Eu não posso levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, porque eu vou estar desobedecendo a Deus. E se eu desobedecer ao Senhor, a maldição dele virá. Não vou fazer. Olha, se Deus quiser que ele morra, vai morrer, ou de morte natural, ou morrer na batalha. O problema é do Senhor, não é meu. Irmãos, não façam vingança com as suas próprias mãos. Deixe o Senhor agir. Deixe o Senhor agir. Eu fico vendo as pessoas do mundo se vingando. E eu estava pensando exatamente isso. Precisa se vingar porque não tem quem o vingue. Eu não preciso me vingar porque eu tenho quem me vingue. Eu não preciso me vingar, eu entrego ao Senhor. Mas eu não levanto, eu não posso levantar a minha mão contra o ungido, contra o servo do Senhor, contra quem quer que seja, porque eu quero obedecer em tudo ao Senhor. Irmãos, a gente vê tantas coisas acontecendo, e as pessoas se tomam dos maiores argumentos. Vejam, aqui Davi, o argumento é dado para Davi. O argumento é dito, você não está vendo que Deus deu? Eu disse, de jeito nenhum. Eu não vou desobedecer. Sabe por quê? Porque Davi sabia perfeitamente que na desobediência vem maldição. Eu não sei se você aqui nessa manhã está vivendo na desobediência, mas eu quero alertar você em nome de Jesus, para que você não cometa o erro que Davi foi instado a cometer. E porque ele não cometeu, ele pôde assumir o governo de mãos limpas. O diabo quer sujar as suas mãos. Não deixe que ele faça isso. O inimigo quer acabar com você. Não permita isso. Quando há um coração consagrado, um coração que deseja obedecer em tudo ao Senhor, eu quero viver na obediência. Irmãos, eu não vivo na obediência por medo. Eu não vivo na obediência que eu sou obrigado. Eu vivo na obediência porque eu quero fazer o melhor para o meu Deus. E eu amo de todo o meu coração. Mas, queridos, um coração consagrado é um coração que deseja servir em tudo ao Senhor. Eu não quero apenas obedecê-lo. Eu quero servir. Eu quero que a minha vida sirva ao Senhor. Eu quero dizer a vocês jovens que estão aí começando a carreira profissional, vocês que estão na faculdade escolhendo a sua carreira, como é que se escolhe uma carreira? Como é que um crente consagrado escolhe a carreira? Ele pergunta, Deus, em que eu posso te servir? Deus, em que o Senhor quer me usar? Deus, qual é a carreira que o Senhor tem para a minha vida? Meus irmãos, é porque muitas vezes queremos profissões onde se ganhe muito dinheiro, que a nossa fé depois vai embora, nos afastamos do Senhor, às vezes nos tornamos até ricos e poderosos, mas somos uma nulidade no reino de Deus, porque nós não temos um coração consagrado. É aquele que deseja servir em tudo ao Senhor. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, e veja o que diz a palavra do Senhor. Paulo falando àquela igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou. Irmãos, mais na segunda carta aos Coríntios, a igreja de Corinto era um problema muito sério na vida de Paulo. Foi uma das igrejas que mais questionou o apóstolo Paulo. A segunda carta ele escreve praticamente para responder a todas essas questões. Aquela igreja duvidava do apostolado do apóstolo Paulo, da autoridade do apóstolo Paulo. E Paulo diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça do Senhor que está comigo. Coração consagrado é um coração que deseja servir em tudo. Mas sabem, queridos, por que esse coração deseja servir em tudo? Muitas vezes pessoas vêm a mim e dizem, pastor, fala de púlpito, porque a sua palavra tem mais ênfase. Não tem não. Se o Senhor não falar no seu coração, se o Senhor não mover o seu coração.
Irmão, sabe o que levava Paulo a servir em tudo ao Senhor? Você sabe o que é que nos leva a servir verdadeiramente ao Senhor? Veja, o que nos leva a servir ao Senhor é a nossa experiência com a maravilhosa graça. Paulo conhecia a graça de Deus. Paulo sabia, eu não sou nada, é a graça do Senhor, eu tenho uma dívida com a graça, é esse sentimento de dívida. Paulo olhava para ele, o coração consagrado, é esse coração que fica abismado com aquilo que Deus faz, é aquele coração que diz: Deus, como é que eu pude pregar, Deus, e vidas se decidirem? Deus, como é que eu pude estar lá na frente? Deus, como é que eu pude realizar essa obra? Deus, é a graça do Senhor Jesus. E Paulo tinha uma dívida com a graça, por isso ele desejava servir em tudo. Mas Paulo, ele era desafiado pelo poder da graça. Ele sabia o poder da graça de Deus na sua própria vida e na vida das pessoas. Ele servia a Deus porque ele cria que Deus podia agir na vida dos outros. Por isso, irmãos, Paulo foi o que foi. A gente olha a Bíblia e depois de Jesus não há outra figura como Paulo. E a gente olha, lê a palavra, lê as epístolas, lê o trabalho, e a gente diz: Deus, como é que pode um homem como eu fazer o que ele fez? Mas olha o segredo é um coração consagrado, é alguém que é motivado pela experiência com a graça. Paulo vivia a cada dia, irmãos, a cada dia Paulo ficava perplexo com aquilo que Deus fazia através dele. Quando o Senhor usava para curar, Paulo dizia: Deus, como pode um homem como eu? Ó Deus, como pode o Senhor me usar? Como pode, Deus? Como pode, Senhor? E diante da graça, Paulo era levado a servir ao Senhor. Irmãos, eu creio que quem não serve ao Senhor é porque não entendeu a mensagem da graça, é porque ainda não foi alcançado por essa graça do Senhor. Irmãos, nós ainda fazemos tanta coisa para Deus, achando que estamos fazendo, oferecendo a Deus, fazendo algo meritório, achando que na verdade Deus tem que reconhecer o meu trabalho. E na verdade não é isso, irmãos. O coração consagrado é o coração que deseja servir em tudo, de qualquer forma ao Senhor, por causa dessa experiência com a graça, por causa da experiência com o poder dessa graça. Eu sou o que sou pela graça do Senhor. E Paulo ficava maravilhado, e Paulo dizia: Deus, eu tenho uma dívida com a graça, Senhor. E Paulo trabalhava o tempo todo, ele não parava, porque a graça de Deus o motivava. Meu irmão, o que é que te motiva a trabalhar? Qual é a sua motivação? Por que é que você trabalha na obra do Senhor? Qual é a sua motivação para dar? Qual é a sua motivação para estar aqui à frente louvando, cantando? Qual é a sua motivação para vir na EBD? Qual é a sua motivação na obra do Senhor? Qual é a sua motivação? Se não for a graça, está tudo errado. Precisa começar tudo de novo. É a graça. É a graça. Paulo jamais esqueceu daquela experiência ao meio-dia na estrada de Damasco, quando aquele homem duro, aquele homem grosso, aquele homem violento, com cartas para matar cristãos, é atingido pela graça de Deus. Paulo nunca foi capaz de entender completamente essa maravilha. Paulo foi um homem sempre humilde diante de Deus, por causa da maravilhosa graça. Irmãos, nós precisamos entender a graça de Deus na nossa vida. E no dia em que nós entendermos a graça, ninguém nos segura. Não precisa apelo de púlpito, não precisa apelo de ninguém. A graça é o apelo, é o grande apelo de Deus para a nossa vida. É o apelo da graça de Deus. O que apelava no coração de Paulo era a graça do Senhor. Paulo não precisava de pastores fazendo apelo. Paulo não precisava de choro. Paulo não precisava de ambientes em que ele viesse à frente chorando. A graça é suficiente. O que está faltando hoje nas nossas vidas é essa consciência profunda do que a graça de Deus tem feito na nossa vida.
Você está me olhando? Imagine onde você estaria nesta manhã, se não fosse a graça de Deus na sua vida. Você não estaria aqui. Irmãos, eu sei o que eu seria, se não fosse a graça de Deus, porque eu me conheço. Irmãos, eu não preciso de ouvir pecado de ninguém para me escandalizar, porque os meus já me escandalizam o suficiente. Então não precisa me contar nada, basta eu contar para mim o que eu faço. Eu conheço essa graça de Deus, eu sei o que a graça tem feito na minha vida. Eu sou fruto da graça de Deus. Eu estou aqui nessa manhã pela graça do Senhor. Eu posso falar para vocês nessa manhã pela graça do Senhor Jesus. Graça do Senhor. Eu sou grato. E ainda que eu gaste a minha vida toda, eu serei para sempre devedor a esta graça do Senhor. Eu não tenho como pagar a dívida com a graça do Senhor. Queridos, é isso que move o nosso coração. É isso que nos leva a servir. E quando somos movidos pela graça, quer as pessoas reconheçam ou não o nosso trabalho, quer as pessoas elogiem ou não o nosso trabalho, eu sou devedor à graça do Senhor. E é a graça dele que me sustenta, é a graça dele que me dá forças. E ainda que ninguém olhe para mim, e ainda que todos me criticam, eu posso dizer: Senhor, a tua graça me sustenta. E o que me move e o me motiva é a graça do Senhor. Quem é motivado pela graça não critica, quem não faz coisa nenhuma, mas ora para que a graça o atinja. Pois é, eu vim e o pessoal: cadê os outros? Cadê o pessoal? Esse pessoal não quer nada não. Meu irmão, você precisa ter um encontro com a graça. Você precisa ter um encontro com a graça. Porque quando isso acontece, algo que você diz: Deus, que os meus irmãos tenham o mesmo encontro com a tua graça. O crente consagrado, ele não critica. O crente consagrado não julga. O crente consagrado, ele ora. E ele clama ao Senhor para que todos sejam visitados pela graça. Que nessa manhã a graça te visite. Que você caia de joelhos diante da graça do Senhor, dizendo: Deus, é pela tua graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É pela graça do Senhor. Este que vos fala aqui nessa manhã está de pé pela graça do Senhor. E a cada dia pela manhã, quando eu acordo, eu agradeço a Deus a sua maravilhosa graça. Eu estou casado pela graça de Deus. Eu sou fiel à minha mulher há 34 anos. Pela graça de Deus. É graça do Senhor. Eu não posso me orgulhar de nada, porque é graça de Deus. As pessoas às vezes vão no gabinete pastoral e realmente essa igreja dá ao seu pastor, aos seus pastores, algumas condições boas, é verdade. E as pessoas dizem: nossa, seu gabinete, meu não. É graça do Senhor. Irmãos, de manhã quando eu chego e eu ligo o ar refrigerado lá, que realmente é quente, eu digo: Deus, é a tua graça. Irmãos, quando eu entro debaixo do chuveiro para tomar uma ducha, eu agradeço a graça do Senhor e poupo água, porque a água está em extinção. É graça. Um dia desse eu estava lá no supermercado mundial, onde os pobres se encontram, os pobres de Copacabana se encontram no mundial. Eu estava lá diante daquela banca de cenoura, diante da banca da... não é banca, tem outro nome, como é o nome? Esse negócio, a banca da cenoura. E eu comecei a olhar aquela cenoura, e o Senhor começou a trazer ao meu coração a pessoa que plantou, a pessoa que regou, a pessoa que colheu aquela cenoura, a pessoa que transportou. E eu comecei a louvar, e eu disse: é graça do Senhor, é graça do Senhor. O prato de comida é graça do Senhor. A gente esquece os pequenos detalhes da graça de Deus sobre a nossa vida. Um coração totalmente consagrado é um coração que deseja obedecer, ele deseja servir, porque ele tem experiência com a graça do Senhor. Irmãos, tudo que eu tenho e sou é a graça do Senhor. É a graça do Senhor, é pela graça do Senhor, é pela graça do Senhor. Mas, queridos, há um terceiro requisito para desfrutar a vida abundante em Jesus. É necessário um terceiro requisito.
um coração totalmente quebrantado. Eu tenho orado por corações quebrantados. Eu quero que você entenda que o crente que tem vida abundante, ele tem um coração quebrantado. Talvez este seja um dos grandes problemas das nossas vidas. Querem ver? Coração quebrantado é aquele que é sensível à exortação do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel 12, de 7 a 3. E vejam um coração quebrantado. Vejam, queridos, o que é um coração quebrantado. Coração sensível. O contexto é o pecado de Davi com Batseba, que todos conhecemos bem. Passou um ano. O texto é bem instigante. Passou um ano, nada aconteceu. Davi estava pensando assim, bem, Deus deve ter esquecido, está tudo bem. Mas um ano depois, o profeta Natan veio e disse a Davi, contou aquela historiazinha, do homem que tinha uma ovelhinha, e o homem que tinha um grande rebanho, e o homem que tinha um grande rebanho recebeu alguém para comer em casa, e ao invés de matar uma das suas ovelhas, e ele tinha tantas, ele foi pegar a única ovelhinha daquele outro. Quando Davi ouviu essa história, se encheu de fúria e disse, esse homem deve ser morto. E Natã olhou para ele e disse, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Coração quebrantado é um coração sensível à exortação do Senhor. É alguém que reconhece com humildade os seus erros e as suas faltas. É alguém que se arrepende com tristeza dos seus erros e faltas. Queridos, os nossos casamentos estão acabando porque os nossos corações não estão quebrantados. Moças, casadoiras, pode-se usar o casadoura ou casadoira. Meninas casadoiras, vejam se os seus maridos, os moços, são quebrantados e quebrantáveis. Casar com alguém que não é quebrantado não vou dizer o que é, mas você imagina o que é. Precisamos ser quebrantados, precisamos ser sensíveis, reconhecer com humildade os erros. Quando o profeta falou com Davi, irmãos, profeta é profeta, Davi é rei. Houve reis que quando os profetas foram diante deles, os mataram. Era preciso coragem. E Natã vem e diz para Davi, tu és esse homem. E o que foi que Davi fez? Davi disse, eu pequei. Davi baixou a cabeça. Davi disse, Deus, eu pequei. Deus, eu estou errado. Deus tem misericórdia de mim. Irmãos, quebrantamento é isso. É baixar a cabeça. É quebrar a cerviz. A cerviz é essa coluna aqui, cervical. É você baixar a cabeça. É você baixar a cabeça. Tem gente que anda nariz empinado o tempo todo. É baixar a cabeça. O seu casamento está acabando porque você não tem se quebrantado. Você não tem sido sensível à exortação do Senhor. Muito antes da sua esposa falar com você, o Senhor já falou. Pastor já falou. Deus já ministrou. Mas você não é humilde. Você não reconhece. Você não tem se arrependido. Não temos nos quebrantado. Irmãos, nos justificamos. Dizemos, eu fiz, mas todo mundo faz. Por que o senhor também não fez isso com outra pessoa? Ah, Deus, eu pequei porque eu estava numa situação difícil. Deus, eu pequei porque a mulher lá ficou tomando banho sem roupa. Que culpa eu tenho? Ela é que é culpada. Não, queridos, não. É quebrantamento. Deus está à procura de homens e mulheres de coração quebrantado. Deus não pode usar pessoas que não têm coração quebrantado. Irmãos, a maior necessidade das nossas vidas é termos um coração quebrantado. Nós somos orgulhosos demais, metidos demais. Nós somos metidos demais. A gente faz um curso aí fora, a gente tem um diploma, faz um MBA, a gente compra um artefato tecnológico, a gente coloca uma roupa e se acha. Assume um determinado cargo, é chamado disso ou daquilo lá, e se acha, e não baixa a cabeça, e não se quebranta diante do Senhor.
E não diz: Deus, eu errei, Deus, eu estou errado sim, Senhor, tem misericórdia. Chorar de tristeza, arrependimento profundo. E se os irmãos lerem alguns salmos de Davi, os irmãos verão: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Davi cai com o rosto em terra. Ah, meus irmãos, no dia em que nós aprendemos a nos quebrantar diante de Deus, a nossa vida muda. Pais que precisam se quebrantar, filhos que precisam quebrantar, filhos que precisam dizer: pai, eu errei, pai, pai, me perdoe, pai, eu não quero fazer mais isso. Marido, eu errei, marido, me perdoe, eu estou errada. Esposa, eu errei. Irmão, eu estou errado, me perdoe, eu estou errado. Moço, eu dei uma fechada, me perdoe, eu errei. Eu estava com a cabeça, não sei ontem, irmãos, ontem eu estava indo lá para Caxias. Eu entrei numa contramão. A sorte que eu tive, me emendem, por favor, foi sorte coisa nenhuma. Irmãos, veio um carro, eu só tive tempo de dar uma ré, porque quando eu dei a ré e saí, veio um ônibus a todo, ele ia me acertar em cheio. Eu disse: Deus do céu, Deus do céu. E eu fiquei tão envergonhado, e eu só pude dizer: me perdoe, me desculpe, eu estou errado, eu estou errado, eu errei, eu estava errado, eu tinha errado, não tem desculpa, não tem desculpa. Irmão, para de achar desculpas. Reconheça, pelo amor de Deus, diga: estou errado. Diga para o seu pai, diga para a sua mãe: pai, eu errei, pai, me perdoe, eu estou errado. É isso que é um coração quebrantado, gente. Reconhece, se arrepende, abandona, muda a sua vida, muda a sua vida. Irmãos, o que é que nós temos aprendido nesses 30 anos de vida cristã? Se somos cada vez mais metidos, orgulhosos. Precisamos nos quebrantar. E quando alguém nos confronta, isso o Espírito está falando, se quebrante, diga: errei. Aliás, eu tenho que pedir perdão. 2 irmãos estão ali, olhando para mim, nem sei. Ontem eu pedi tanto para a igreja, eu marquei com eles de levá-los ontem. É a igreja deles. Marquei com eles lá perto de casa e pensei que foi aqui na igreja. E além disso, ainda pensei mal dos 2. Porque marquei 6 horas, deu 6 horas, cadê? Não chegaram 6 horas. Fiquei até 6h30 pensando: em Deus, esses irmãos deram um bolo. Mas o Senhor até que aliviou e disse: aconteceu uma coisa. Então, o amor não julga mal. Tenho aprendido isso na Bíblia. 1 Coríntios 13 diz lá que o amor não suspeita mal. Oh, que coisa triste esse negócio de Bíblia. A gente tem que seguir a palavra de Deus. É horrível, irmãos. É horrível. Eu fiquei pensando: puxa, não vieram e eles iam comigo. E eu fui. E quando eu estava já no meio do caminho, a Estela ligou. Ligaram 2 irmãos aqui dizendo: estão desde 15 para as 6 na chuva te esperando. Eu disse: meu Deus do céu, o que é que eu fiz? E eles disseram: o senhor marcou lá, não foi aqui. E eu, lá na igreja, contei essa história, pedi para todo mundo orar lá por mim, para ligar para eles, para amansar o coração deles. Eu não esperava que eu estivesse aqui hoje de manhã. E eles estão lá. O que é que eu posso fazer? Dizer: eu errei. Dizer: eu errei. O que é que eu posso fazer, irmãos? É me quebrantar. É me quebrantar. Meu irmão, não tente justificar o injustificável. Se quebrante. Olha, teríamos casamentos abundantes, famílias felizes. Você já pensou? Uma família em que tem lá um problema. Quem quebrou? Todo mundo: fui eu que quebrei, fui eu. Não, peraí, quem foi? Não, fui eu. Não, gente, pode falar. Olha, fui eu, me perdoa. Ia haver o perdão, e a restauração, e a reconciliação. Mas um coração totalmente quebrantado é um coração que é submisso à disciplina do Senhor. Abra lá em 2 Samuel 12, 16 e 20. O texto todo é bem interessante. Agora o contexto é outro. Agora o contexto, irmãos. O Senhor disse a Davi que ele não morreria, mas o Senhor disse: a criança desse relacionamento vai morrer. A criança desse relacionamento. Aquele filho do relacionamento de Davi com Batseba. Deus disse a Davi que aquele menino ia morrer. Davi iria sobreviver, mas o menino ia morrer.
Quando Davi ouviu isso, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite toda prostrada em terra. Então Davi se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. Na verdade, o texto todo fala que Davi estava orando, de repente ele começou a ouvir uma conversa, entendeu que a criança havia morrido, se levantou, se barbeou, começou a comer. Sabe por quê? Porque ele se submeteu à disciplina do Senhor. Coração quebrantado é um coração submisso à disciplina, não se rebelando contra a palavra do Senhor, não desafiando. Eu ia colocar ali não questionando, mas nós questionamos sim. A questão não é questionar, a questão é não desafiar a vontade do Senhor. Coração quebrantado, ele não se rebela, ele não desafia, ele muitas vezes não entende. Irmãos, como o coração de Davi deve ter ficado triste. Eu tento entender um pouco, coração. Davi olhar aquele caixãozinho de criança, uma criança de 1 ano. Vocês têm filhos de 1 ano, imaginem, uma criança de 1 ano num caixãozinho branco, e Davi olhando e sabendo, essa criança morreu porque eu pequei, o Senhor está me disciplinando. Irmãos, eu lhes pergunto nessa manhã, Deus pode me disciplinar do jeito que Ele quiser e como Ele quiser ou não? Sabem qual é o problema dos crentes hoje? Querem dar ordens para Deus, querem determinar como Deus vai agir, querem dizer para Deus. Mas irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. E quando veio a notícia de que aquela criança havia morrido, ele não se rebela contra a palavra do Senhor. Havia tristeza, havia choro. Ele não desafia a vontade do Senhor, ele se submete à vontade do Senhor. Irmãos, isso é um coração quebrantado. Isso é um coração quebrantado. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas eu quero dizer a você nessa manhã que nós precisamos ser submissos ao Senhor. Irmãos, se não houver quebrantamento, não há amadurecimento na fé. Sem quebrantamento não há crescimento. O crente que não se deixa quebrantar é aquele crente que anda para trás. Interessante, tem crente que anda para frente, tem crente que anda para trás. Tem crente que amadurece, tem crente que fica cada vez mais para trás, dá cada vez mais trabalho. É um problema, é problema sobre problema, porque ele não é quebrantado, ele não é submisso, ele se rebela o tempo todo. Vou dizer para vocês, esses crentes todos que estão lá fora, longe das igrejas, os desigrejados, magoadíssimos com tudo e mais alguma coisa. Sabe o que é que eles precisam quando vocês encontrarem com eles? E eles contarem, desfilarem aquele rosário de queixas. Olha para ele e diz assim: meu irmão, você precisa se quebrantar diante de Deus. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Sabe por quê, querido? Deus pode usar uma pessoa para me esbofetear e querer que eu seja esbofeteado, e ter um propósito nesse esbofeteamento na minha vida e na vida dessa pessoa. Eu estou preparando uma mensagem que está me empolgando. Desfrutando o sofrimento. Desfrutando o sofrimento. A igreja perdeu essa visão bíblica. Essa visão bíblica. Irmãos, nós precisamos entender essas verdades da palavra de Deus. Então, quando você encontrar uma pessoa super magoada com tudo e com todos, contando todas aquelas histórias, você olhe nos olhos e você diga com todo o amor do Senhor por aquela pessoa: querido, entendo, mas você precisa de uma coisa, que é, meu irmão, se quebrantar diante do Senhor. Se quebrantar diante do Senhor. Você precisa aprender o que eu aprendi. O problema nunca está nos outros, está sempre em você.
A questão nunca são os outros, a questão sou eu. Você está me irritando? Não, eu estou permitindo que você me irrite. Mas aquela pessoa era terrível. Não, você não conseguiu transformá-la. Mas o professor, não, você não soube chegar perto dele e dizer: mestre, obrigado pela sua aula, você é um excelente professor. Nós não somos humildes, nós não reconhecemos as pequenas coisas. Depois de um bom almoço, você já chegou na cozinha por trás da sua mulher, fungou o cangote dela e disse: querida, na cozinha não tem igual a você. Meu irmão, nem a louça ela pede para você lavar. Nem a louça ela pede para você lavar. De tão trêmula que ela fica, de tão entusiasmada. Temos agradecido a pessoa que coloca uma fronha nova na nossa cama, cheirosinha. Temos agradecido. Nós somos uns mal agradecidos. Nós hoje só sabemos exigir de todo mundo. Está faltando um quebrantamento de Deus nas nossas vidas. Coração quebrantado, sensível à exortação, submisso à disciplina do Senhor. Deus, me ajude. Não peço que o Senhor tire o problema, mas que o Senhor me dê forças a suportá-lo. Senhor, me dê um coração quebrantado. Que nesta manhã, cada um deseje e peça, e essa tem sido a minha oração, pedirmos a Deus, o quê? Um coração. Essa tem sido a minha oração. Deus, me dê um coração totalmente apegado ao Senhor, que tenha prazer em andar com o Senhor. Em segundo lugar, para desfrutar a vida abundante, nós precisamos de um coração totalmente consagrado. Deus, me dê esse coração totalmente consagrado. E para que nós possamos desfrutar essa vida abundante, precisamos do quê? Um coração totalmente quebrantado diante do Senhor. Queridos, que nós possamos ter um coração, esse coração, e desfrutar a vida abundante e feliz de Jesus. Sabe o que me empolgou nessa mensagem? É o que eu aprendi nessa mensagem. Eu não preciso ser um super crente, eu não preciso ser um super homem, eu preciso apenas ter um coração igual ao coração do Senhor Jesus. E eu quero dizer a vocês nessa manhã, que você pode ter esse coração, se você o pedir ao Senhor nessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé. Há um cântico que eu gostaria de cantar, que é aquele que diz: dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. E eu gostaria que você pedisse isso ao Senhor nessa manhã. Quero lembrar a todos que temos almoço. Subam devagar, não se atropelem, deem a vez ao próximo vizinho. E vamos pedir a Deus nessa manhã um coração. Um coração. Querido, está olhando para mim? Sabe qual é o seu problema? Sabe qual era o meu problema? É que eu não tinha um coração apegado. Eu não tinha um coração consagrado. Eu não tinha um coração quebrantado. Sabe qual é a mudança que Deus fez na minha vida? Ele está me ensinando a buscar esse novo coração. Eu descobri que o problema não é minha mulher, o problema é o meu coração. Eu descobri que o problema não são os meus irmãos, o problema é o meu coração. O problema não é você, sou eu, é o meu coração. E se o meu coração for um coração apegado ao Senhor, se o meu coração for um coração consagrado, se o meu coração for um coração quebrantado, eu posso viver uma vida nova em Cristo Jesus. E eu posso desafiar outros a viver essa mesma vida para a glória de Jesus. Saia daqui nesta manhã com esse propósito: Deus, eu quero viver essa vida abundante. Deus, eu não quero ser apenas um crente, eu quero mais.
Eu quero viver a vida abundante, a vida abundante. O que é que você é, meu irmão? Eu sou um crente no Senhor Jesus, um cristão em Cristo Jesus, crente em Cristo, que procura viver a vida abundante. A vida abundante. Enquanto cantamos, peça a Deus nessa manhã: Senhor, dê-me um coração igual ao seu. final desse culto, a nossa oração é que o Senhor nos dê um coração igual ao seu. Deus, um coração totalmente apegado ao Senhor, um coração totalmente consagrado ao Senhor,
um coração totalmente, meu Deus, totalmente submisso ao Senhor. Deus nos dê esse coração. É a nossa oração nessa manhã. Deus, dê-me esse coração. Deus, dê-me um coração totalmente quebrantado, totalmente consagrado, totalmente apegado. E que essa seja a nossa oração. Despede o teu povo, abençoa o almoço, derrama graça e nos leva guardados, e nos traga logo mais, e continue falando aos nossos corações. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. E todo o povo de Deus disse: amém e amém, Senhor. Os irmãos podem assentar um instante, até eu chegar à porta. Que Deus os abençoe. Vão na graça e na paz do